Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando aqui para mais uma escola bíblica dominical que é transmitida aqui pelo canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Baixo Guandu, Espírito Santo. Queremos dizer que é um prazer estar chegando no seu lar, ou em qualquer lugar que você esteja, mas que você também esteja conosco aprendendo aqui da nossa escola bíblica dominical. E o tema de hoje, a qual estaremos falando com vocês, é a lição 12, dia 17 de dezembro de 2023, onde tem o tema O Modelo de Missões da Igreja de Antioquia. É o tema que nós estaremos falando aqui nesta manhã. E o textuário fala: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra aos que os tenho chamado. Está registrado em Atos capítulo 13, versículo 2. E a verdade prática diz: a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. E a leitura bíblica em classe, a qual estaremos aprendendo juntamente com vocês, está registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19 a 26, e no capítulo 13, versículo de 1 a 5. Estou aí fazendo menção da leitura, onde estaremos extraindo esse assunto importantíssimo, a qual estaremos aprendendo esse tema, falando do modelo de missões da Igreja de Antioquia. Como sempre falamos com vocês, a nossa escola dominical transmitida online é uma escola mais resumida, é um assunto mais breve, mas o importante é de você estar conosco, aprendendo mais da Santa Palavra de Deus. E aqui nós já vamos entrando na introdução. Veja bem, nesta lição estudaremos a respeito da primeira igreja cristã formada por gentios, a Igreja de Antioquia. Veremos a sua função e a formação e a sua vida ministerial e de comunhão, como foram os resultados produzidos da prática missionária da igreja. Teremos, portanto, uma amostra clara de que nessa igreja havia uma dinâmica simples, porém profunda: jejum e oração para pedir orientação ao Espírito Santo, jejum e oração para executar a orientação do Espírito Santo e fazer missões, uma prática missionária na dependência do Espírito Santo. E nós lembramos para você que a palavra-chave desta lição de hoje está falando sobre modelo. E quando se fala em modelo, é como nós copiasse ou pegasse um exemplo, ou como pegasse uma formação de algo que nós agradamos e de algo que sentimos bem. E aqui falando sobre modelo, é o exemplo desta igreja de Antioquia. Ela tinha um exemplo, um modelo a ser seguido dentro do campo missionário, e aqui diante dos assuntos que nós estaremos decorrendo e diante dos pontos que nós estaremos aqui falando de uma forma mais resumida, mas o importante de nós termos esse entendimento tão maravilhoso nesse assunto que a nossa escola dominical traz para nós todos os domingos aqui no Templo Sede e de todas as nossas congregações espalhadas pelo campo de Baixo Guandu. E aí nós já vamos entrando aqui no primeiro tópico: a Igreja de Antioquia, a natureza e característica. É o primeiro tópico que nós estaremos falando. Nós vemos aqui que está dividido em 3 subpontos. O primeiro ponto fala da Antioquia da Síria, e o segundo ponto fala da igreja em Antioquia, e também no terceiro ponto, uma obra de leigos. Então vejamos aqui esses 3 subpontos que nós estamos falando aqui nesse primeiro tópico, onde vai ter uma definição da igreja de Antioquia, onde falando das suas naturezas e das suas características. Nós vejamos aqui, queridos, que a Antioquia da Síria era conhecida como a Rainha do Oriente. A cidade tinha uma população estimada de 500 mil habitantes. A Antioquia era constituída de diversas nacionalidades e por isso dizia ser possível conhecer os costumes do mundo inteiro pela mistura de povos que frequentavam suas praças. Não por acaso, essa cidade tornou a segunda capital do cristianismo e depois de Jerusalém, e a sede de missões da igreja cristã.
Então nós vejamos aqui que é um breve relato dessa cidade, a qual nós acabamos de ler aqui no primeiro ponto desse primeiro tópico, dando um relato aqui dessa cidade, onde tudo começou, onde iniciou esta obra tão importante que aos olhos de Deus, que sabemos que quando se fala em missões, missões está no coração de Deus. Missões é projeto do Senhor. Missão é algo que a igreja do Senhor Jesus Cristo, nesses últimos dias, não pode deixar de desejar. Quando falamos na forma de desejar, é de nós abraçar, é de nós estarmos empenhados em fazer missões, mesmo da forma daqueles que não são enviados, mas daqueles que ajudam nesse campo missionário, quando estamos falando desse assunto importante da nossa escola dominical. E aqui nós vemos no ponto 2, a igreja de Antioquia, após a perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, que fez os membros da igreja de Jerusalém se dispersarem para a Judéia e Samaria, o Espírito Santo dirigiu os passos dos primeiros cristãos dispersos para os confins da terra, chegando, portanto, a Antioquia da Síria. E nessa cidade, após de sérias conversões, ocorreu a fundação da primeira igreja gentílica. Então nós vemos aqui, queridos, onde veio a perseguição. Sabemos que a perseguição, tudo nos leva a entender que foi a permissão da parte de Deus para que a obra do Senhor desse seguimento, porque os primeiros estavam ali, os discípulos, estavam reunidos, participavam em comunhão, mas quando houve essa perseguição, houve uma dispersão, e naquela dispersão dos discípulos, a qual foram fazendo a obra de Deus, contribuiu para esta finalidade de dar seguimento desta obra importante, porque muitas das vezes, quando nós vemos a obra de Deus sendo a qual nós sempre temos aprendido, a obra de Deus começou com choro, começou com lágrima, começou com perseguição, começou com sangue, muitos no passado perderam as suas vidas, e aí tudo está enquadrado dentro desse assunto que estamos trazendo para você, e você está nos acompanhando. E aqui nós vemos também no ponto 3, uma obra de leigos. Olha só o que o ponto 3 traz para nós. Não foram os apóstolos ou obreiros, mas os leigos, os discípulos e os crentes em geral, que outrora dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, que anunciaram o evangelho aos gentios e, consequentemente, fundaram a igreja de Antioquia. Então, nós vemos aqui, queridos, nesse ponto 3, que a perseguição ela resultou em benefício para a obra do Senhor. Daí que nós vemos o segmento onde a obra do Senhor teve a sua frutificação e o resultado disso tudo que nós estamos já falando, e você está nos acompanhando, dando esse segmento desse assunto importante, porque estamos falando da igreja de Antioquia, onde essa igreja tem este modelo a ser seguido, esse exemplo que é deixado para nós, como nós falamos aqui já nesse primeiro tópico. Houve sofrimentos, houve perseguições, mas a igreja de Antioquia foi fundada por leigos e, consequentemente, por cristãos gentios, onde nós vemos aqui dando seguimento dentro desta obra importantíssima que Deus levantara naquela época. Então, queridos, está aí o resultado da igreja de Antioquia, falando da sua natureza e das suas características, onde nós acabamos de ler esse primeiro tópico. E agora nós vamos para o segundo tópico, uma igreja missionária em ação. Nós vemos aqui que esse segundo tópico está dividido em 3 pontos. O primeiro ponto fala, havia alguns profetas e doutores. O segundo ponto fala, uma liderança servidora. E o terceiro ponto, onde apartou Barnabé e a Saulo, onde nós vemos aqui acabando o enviado desses homens, desses servos do Senhor, para o campo missionário, e dentro do assunto que nós estaremos discorrendo, e você estará nos acompanhando. Mas nós vemos aqui uma igreja missionária em ação. Vejamos aqui, queridos, nesse primeiro ponto, havia alguns profetas e doutores. Podemos observar que esta igreja, ela desfrutava desses recursos, de homens preparados, como nós vemos aqui, que a igreja de Antioquia,
tinha uma boa liderança exercendo a vocação. E aí nós vemos aqui que nessa igreja, Deus estabeleceu profetas e doutores. Tudo isso era o preparo do campo missionário e do campo daqueles que Deus chamara e daqueles que foram exercendo esta grande obra aos olhos do nosso Deus. Então nós vemos aqui que havia essas qualidades de pessoas. Isso vale até nós lermos aqui mais um pedaço aqui desse primeiro ponto. Os profetas eram pessoas que exerciam o dom de transmitir a mensagem de Deus sob a inspiração do Espírito Santo e de maneira espontânea. E os doutores ou mestres eram cheios do Espírito Santo e ensinavam a palavra de Deus com autoridade e sabedoria do alto, e não eram, portanto, homens orgulhosos e cheios de sabedoria meramente humana. Então nós vemos aqui tudo se falando na parte espiritual daquilo que Deus projetou e daquilo que Deus estabeleceu esses homens preparados para esta missão e para esta igreja de Antioquia, onde nós voltamos a dizer esse modelo a ser seguido nesta era presente. E aqui nós vamos continuando no ponto 2, uma liderança servidora. A liderança da igreja de Antioquia era constituída sem barreiras raciais ou espirituais, não é isso? É o que nós vemos aqui. Esta igreja, ela foi bem sucedida, né? Ela, vamos dizer, servida de todas as raças, cor, línguas, não tinha, vamos dizer assim, uma classificação de alguém para essa função, mas todos estavam ali chamados pelo Senhor. Conforme nós vemos aqui, valeria até nós lermos aqui, mas estou só trazendo isso aqui para nós aproveitar o tempo, né? Para você ter um entendimento dentro desse assunto que nós estamos falando aqui, dessa liderança servidora, né? Não importa, seja de origem alemã, seja de origem africano, seja de origem italiano, Deus conta com todos aqueles que são chamados. E nós vemos aqui que a igreja de Antioquia tinha essa liderança servidora. E aqui nós vemos no ponto 3, onde o comentarista trazendo para nós quando apartou Barnabé e a Saulo. E aqui lendo, nesse ambiente de sensibilidade espiritual, o Espírito Santo ordenou que separasse Barnabé e a Saulo. E em seguida, eles foram enviados para o campo. É o que nós vemos aqui. Eram bem-sucedidos nesta parte de enviar, claro, com base na oração. Antes dele enviasse alguém, a igreja se reunia, orava, jejuava, pedindo a direção de Deus, e assim para que escolhesse, né, os homens para aquela obra. E nós vemos aqui que Barnabé e a Saulo foram enquadrados dentro dessas questões, dentro da orientação do Espírito Santo, sob a liderança da igreja de Antioquia. E toda a igreja estava no propósito de jejum e oração, após receber a orientação do Espírito Santo, antes de enviar Barnabé e a Saulo. Este é o resultado, queridos, que nós temos esse exemplo da igreja de Antioquia. Tudo é a base da oração, porque infelizmente nesta era atual, estamos aqui não falando de uma forma de criticar, mas de uma forma real, em questões de muitas igrejas que têm abandonado esse ministério da oração, esse ministério do jejum, que é algo importante na igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque no passado, no princípio, nós temos aprendido como modelo desse assunto que nós estamos falando aqui com vocês, e vocês podem observar que Deus dava a resposta, Deus resultava, e aquilo que eles proporcionava, Deus garantia a direção e confirmava os passos missionários na vida desses homens que foram chamados no passado. Então nós vemos aí, queridos, ela foi uma igreja missionária em ação. Em todos os assuntos, ela tinha essa ação maravilhosa, essa ação espetacular de dar o prosseguimento na obra. E aqui fica definido nesse segundo tópico que profetas e doutores constituíam uma liderança servidora, estabelecida sem barreiras raciais ou espirituais. Tudo isso estava enquadrado neste modelo da igreja de Antioquia. E agora nós vamos para o terceiro tópico, o serviço de missões. Veja bem,
Esse terceiro tópico está também dividido em 3 pontos. O primeiro fala o início das missões cristãs, o segundo, o roteiro da viagem e atividade missionária, e o terceiro fala prestando conta. Nós vejamos aqui, queridos, nesse primeiro ponto, o início das missões cristãs. Nós podemos ver aqui e definir que foi o primeiro ponto de partida, dando seguimento, dando aquilo que Deus confiara na igreja de Antioquia. E aqui nós podemos observar que o comentarista até fala algo importante aqui, dizendo que a narrativa de Lucas, que denominava a primeira viagem missionária de Paulo, começou em Antioquia com a escolha de Barnabé e Paulo pelo Espírito Santo para uma obra especial. Então, tudo isso aqui foi o princípio de onde começou, o primeiro ponto de partida, dando esse primeiro ponto desse terceiro tópico, a qual estamos aqui falando com vocês, o serviço de missões. E aqui nós vemos também o roteiro de viagem e atividade missionária. Veja bem, nós podemos observar que no capítulo 13 e 14 de Atos, encontramos diversas localidades onde a atividade deles foi desenvolvida. Não é isso? Então, cada localidade teve os seus desafios, teve experiências, muitas frentes de trabalhos foram abertas, e claro que foi em meios de dificuldade, em meios de perseguições, mas aquele povo não abria mão da fé. O que nós podemos ver aqui, o segmento da leitura, estamos somente dando uma parte mais resumida, mas só você entender que no meio de tantas atrocidades e perseguições, mas eles não abriam mão da sua fé, voltavam jubilando de alegria, porque estavam vendo o resultado da obra de Deus crescendo e da obra de Deus dando esse segmento tão importante. Quando se fala em crescimento, é contribuição para o reino de Deus, é o reino de Deus sendo bem sucedido e o reino de Deus tendo vitória mediante essa lição que nós estamos falando nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite, não importa, mas quando você estiver assistindo esse vídeo, esteja convicto que o mesmo Deus que chamou no passado, Ele continua chamando nos dias atuais. E lembre-se de uma coisa, quem sabe estamos falando com alguém que tem uma chama missionária, que tem desejo de fazer esta obra, sabe que muitas das vezes, já sabendo que as perseguições sobrevirá, mas sempre, nunca abrir mão daquilo que tem aprendido e desta herança que Deus tem dado para nós, de nós obtermos a nossa salvação e de nós fazermos algo para a contribuição do reino de Deus. E agora nós vemos aqui no ponto 3, prestando conta, nós vemos também que o apóstolo Paulo tinha-se também empenho de relatar o resultado, o crescimento e também as conversões, e também vemos aqui o relato, onde os irmãos passavam e onde nós vemos ali o resultado e o fruto da obra missionária que Deus estava fazendo na igreja de Antioquia. Queridos, se nós pudéssemos ver o retrato aqui e à luz do discernimento conforme nós temos aprendido, é algo impressionante, é algo que impactou, é algo que despertou na vida dos irmãos ali no passado, e esta igreja de Antioquia que deu esse grande exemplo. Isso nos faz afirmar que a igreja de Antioquia, enquanto estivermos nesse tempo presente, gerações que sobrevirá, ela sempre será lembrada dentro desse assunto e esse tema maravilhoso que nós estamos acabando de concluir, e você está desfrutando desse entendimento nesse tema que nós estamos aprendendo hoje com vocês. Então fica definido aqui no terceiro tópico, que a primeira viagem missionária de Paulo começa em Antioquia, e com a escolha e envio de Paulo a Barnabé por meio do Espírito Santo. Então fica aí a compreensão que tudo isso se baseia na direção do Espírito Santo de Deus, que Ele que está no meio da igreja, Ele que dirige, e é através dEle que é revelado para nós, e é através dEle que nos capacita para dar o seguimento nesta obra importante. E a conclusão fala: à luz dessa lição, podemos afirmar que a igreja cristã cumpre o seu propósito quando a cultura de missões faz parte de sua rotina.
Uma das provas de que o Espírito Santo age na igreja é o investimento em missões. Assim, é nossa tarefa de evangelizar, participar dos projetos missionários de nossa igreja local, orar e jejuar por missões, contribuir e se colocar à disposição para ir ao encontro de quem precisa ouvir de Jesus. E quando o Espírito Santo encontra pessoas despojadas e sedentas por almas, ele as capacita com talentos e dons espirituais para que lancem inteiramente na mais sublime missão, ganhar vidas para o reino de Deus. Está aí, queridos, estamos chegando ao final dessa lição da nossa escola dominical, onde nós podemos desfrutar e ter o entendimento desse modelo da igreja de Antioquia. Quero, neste momento, fazer esta uma oração. Como já falamos, a obra missionária é algo que Deus ainda conta com muitos. E digo para você que tem esta chama, não deixe de fazer missões. Se você tem essa chamada, esta convicção, vá, porque Deus, Ele te garante a vitória e Ele vai te garantir a direção daquilo que Deus te proporcionar e daquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Vejamos aqui que o modelo de missões da igreja de Antioquia, tiramos aqui um grande proveito e eu acredito que, como nosso Deus fez no passado, Ele é poderoso para fazer em todas as igrejas evangélicas na atualidade. Ore comigo e eu quero pedir a bênção de Deus para todos vocês e a todos nós que carecemos da graça e da misericórdia do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti, Pai, por essa transmissão de mais uma escola bíblica dominical e nesse tema tão importante a qual o Senhor tem colocado para nós falarmos aqui neste momento, Pai. E sabemos, ó Pai, que esta chama nunca vem apagar em nossos corações, que o Senhor venha incendiar, que o Senhor venha despertar, para que muitos aqueles, ó Pai, para saber como é importante contribuir para a Tua obra missionária, como é importante de enviar missionários aos campos, Pai. Senhor, que possamos ter esse desejo missionário, que possamos ter o nosso coração aberto em contribuir e sabendo, Pai, que fazendo isso, cada um de nós, o reino do Senhor será bem sucedido e a obra do Senhor tem propósito de crescer mais ainda. Pai Santo, eu peço a Tua bênção na vida de cada um, é o que eu te peço e eu entrego tudo nos Teus cuidados, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Ficamos aqui e que você possa receber a bênção de Deus e se você não inscreveu ainda no nosso canal, inscreva. Está aí o nome do nosso canal, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Baixo Guandu, Espírito Santo. Quando tiver um evento, uma escola dominical como essa, a nossa EBD, você receberá a notificação e você será bem sucedido e estará conosco participando deste banquete espiritual. E que Deus te abençoe a todos, ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amém.